Oi meninas! No vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas para as meninas que estão começando a transição capilar ou que já estão na transição. Então se você quer saber quais as dicas que eu vou dar aqui, é só continuar assistindo esse vídeo. Então eu decidi reunir todas essas dicas e dar para vocês aqui, porque lá nos grupos do Facebook eu vejo as meninas que estão em transição com muitas dessas dúvidas. Então, e eu também tive muitas dessas dúvidas quando eu comecei a transição capilar. Então eu decidi reunir e trazer aqui para vocês essas 7 dicas. Então, a primeira dica é que eu vejo muitas perguntas é por onde começar. Então, eu também tive muito essa dúvida quando eu comecei a transição capilar. Mas uma dica que eu dou é, se você quer começar a transição capilar, comece deixando tudo de lado aquilo que altera a estrutura do seu cabelo. Tipo secador, chapinha, progressiva, selagem, tudo que alterar a estrutura do seu cabelo, você deixa de lado. Porque se você quer começar a transição capilar, quer dizer que você quer seu cabelo natural. E essas coisas alteram a estrutura do seu cabelo, então você tem que deixar isso de lado. A partir do momento que você decidir, eu quero fazer a transição capilar, você tem que deixar de lado tudo isso e focar no seu cabelo natural. A segunda dica é busque inspiração. Em tudo na vida que você for fazer, você tem que buscar uma inspiração. E nisso, na transição capilar, não é diferente. Você tem que buscar uma inspiração para você ter força de vontade e continuar naquele objetivo, para você conseguir. Então, uma dica é busque inspiração. Mas não venha buscar inspiração tipo assim, você é uma cacheada. Aí você busca inspiração numa crespa. Ou você é cacheado 3A, busca inspiração na 3C. Não, você tem que buscar inspiração numa pessoa que parece com o tipo de cabelo que você tem. Não em outra menina, tipo, você é cacheada, busca inspiração na cacheada. Você é crespa, busca inspiração na crespa. Você é ondulada, busque na ondulada. Não busque inspiração nas meninas que não têm um tipo de cabelo igual ao seu, porque você só vai se frustrar. Quando eu comecei minha transição capilar, as minhas duas inspirações foi Ana Lídia Lopes, que é aqui de Unai, e Raíza Nicásio. Elas duas me ajudaram muito durante o período da transição quando eu comecei e me deram força para me continuar, porque elas passaram por mesmo que eu tô passando, que você tá passando, que todas as meninas estão passando. Então, elas dão dicas do que aconteceram com elas e assim a gente vai e se inspira nelas e começa a transição e vai até o fim. Terceira dica: não ligue para os comentários maldosos. Comentários maldosos sempre vão existir. Em tudo que você faça na sua vida, seja no emprego, em tudo. E na transição capilar não vai ser diferente. Então você vai ouvir muitos comentários maldosos, mas não ligue para eles, porque essas pessoas não sabem pelo que você está passando, e então não ligue. Porque se você ligar, você vai acabar desistindo da transição capilar. Então, só ligue para comentários que vão te agregar, te ajudar e te dar algum valor. Porque comentários maldosos só vão fazer você desistir do seu objetivo. Não só na transição capilar, mas em toda a área de sua vida. Nunca ligue para comentários maldosos. Quarta dica é esqueça o medo de tesoura. Isso, todas as meninas que estão em transição capilar, até as que não estão, têm medo de tesoura, mas é um medo tão besta, né? Que a gente tem medo de cortar cabelo, unha, sendo que essas coisas se renovam tanto. E isso a gente não tem medo de perder gente que ama, de perder fases, momentos da vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas temos medo de cortar cabelo, cortar unha, essas coisas. E é um medo que a gente não devia ter, mas nós temos e eu tenho também. Desde o início da minha transição, eu não dei com o Big Shop, o grande corte, então eu corto meus cabelos aos poucos. Então essa é a dica que eu dou. Corte, se você tem medo de tesoura, corte seu cabelo aos poucos. Vai cortando de 2 em 2 dedos, de 3 em 3 meses, por aí. Então, se você tem medo de tesoura, a minha quarta dica é corte aos poucos. 5. Lidando com as duas texturas. Essa é a parte mais difícil para as cacheadas que entram em transição, por ter que lidar com aquelas duas texturas, o cabelo natural nascendo na raiz
e as pontas todas esticadas, todas estragadas por conta das químicas. Isso é o mais difícil para toda cacheada entrar. Por isso que algumas têm medo de entrar na transição para não passar por esse processo. Mas isso é fase, gente. É igual qualquer outra fase da vida. Você tem que passar por ela para lá no final você ver o resultado que vai ser. Seu cabelo lindo, cacheado. Então, são escolhas. E se você escolher a transição capilar e ir até o final, você vai ver que no final deu certo. Tudo que você passou por isso, no final você vai ver o tanto que deu certo você ter passado por esse processo. Então, o que eu indico para quem está em transição capilar e não está conseguindo lidar com as duas texturas é fazer texturizações, tipo dedo liso, texturização de bigodinho, de coquinhos, essas coisas. Aqui no YouTube tem muito dessas texturizações, então é só você pesquisar e tentar fazer no seu cabelo que vai dar certo. E não desista da transição capilar por conta das duas texturas. 6. Cronograma capilar. Isso é o que eu mais indico para as minhas seguidoras, leitoras e as pessoas que estão ao meu redor, que invistam no cronograma capilar, em hidratação, nutrição e reconstrução, porque essas 3 etapas são muito fundamentais para quem está em transição, porque a hidratação ela repõe a água, a nutrição repõe os óleos do cabelo e a reconstrução repõe a massa capilar. E principalmente fazer muita reconstrução, porque o cabelo, durante as químicas, perde muita massa capilar. Então, essas 3 etapas são muito fundamentais para quem está em transição e até mesmo para quem não está, porque isso garante a saúde do cabelo. Então, a 6ª dica que eu dou é invista no cronograma capilar. Então, a 7ª e última dica é aposte em acessórios para disfarçar as duas texturas. Se você não está dando conta de lidar com as duas texturas, mas não quer desistir da transição capilar e não quer fazer as texturizações, não dá conta, invista em acessórios e penteados. Que acessórios eles ajudam a disfarçar as duas texturas e principalmente os penteados. Procura aqui no YouTube, lá no Instagram, Facebook, até mesmo no Pinterest, você acha muitas inspirações de meninas que estão em transição capilar e até mesmo as que não estão. Lá você acha muitos penteados, inspirações de acessórios, tudo para combinar para você passar pela transição capilar sem estar precisando fazer o grande corte e ficar aquela loucura lidando com as duas texturas. Então, isso é a 7ª dica que eu dou. Aposte em acessórios e penteados. Então é isso, meninas. Essas são as 7 dicas que eu dou para quem está em transição capilar. Então, se vocês gostaram, deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E nos comentários me contam qual a dica que vocês mais gostaram e qual a dica que vocês acham que faltou aqui no vídeo e que é essencial para quem está em transição. Então é isso, meninas. Um beijão e tchau!